Bem-vindo, pessoal, a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu quero mostrar para vocês o mínimo de segurança que você precisa ter no seu microtik para você evitar que ele seja invadido ou que ele seja hackeado e aí você perca o acesso de vez ao seu microtik. Recentemente, estão existindo várias vulnerabilidades para o microtik. A própria empresa Microtik já corrigiu eles, mas muita gente ainda não se atualizou, muita gente ainda não fez o necessário para poder se proteger. Eu já fiz muitos vídeos a respeito do assunto e aqui eu quero sintetizar realmente o que você vai precisar fazer de fato no seu microtik para você ficar protegido, tá? Para você não ficar aberto aí e não perder acesso ao seu microtik. O que você precisa fazer? Primeiramente é você trocar o usuário e senha da sua RB, né? Isso aqui é clássico. Sempre que você abrir a RB, sempre que você for configurar uma nova RB, você vai vir aqui em System e Users e você vai trocar a senha desse usuário padrão, que é o usuário de admin. Por padrão, quando você entra em um microtik, ele já tem o usuário de admin. Você pode só dar um duplo clique nesse usuário, vir aqui na opção, no botão Password e trocar o usuário e senha, botar um novo usuário e senha. Também não vai botar um usuário, por exemplo, 123, uma senha, por exemplo, 123, que aí também é a mesma coisa que deixar sem senha, muito fraco. Bota uma senha forte, uma senha segura que você tem. Você pode também trocar o próprio login, né, que é ainda mais indicado, que vai dar uma maior segurança para você. O que acontece? Apesar de ser básico essa configuração, você trocar a senha, todo mundo já sabe, mas eu encontro vários microtiks nas redes que eu dou consultoria, em qualquer rede que eu encontro, tem mais de 20, 30, 40 roteadores. Em algum deles você vai achar algum roteador com usuário e senha em branco. Às vezes você deixou lá, esqueceu de configurar, ou configurou só o essencial e esqueceu de botar usuário e senha. Ou até em algum microtik de cliente que você bota lá no seu cliente, esse SXT, esse rádio, por exemplo, tem um IP público, ele acaba sendo acessado externamente e você não configurou nenhum usuário e senha. E aí você acaba perdendo acesso a esse roteador para sempre, porque você não configurou nem firewall, nem senha, não está nem atualizado, e aí realmente ele vai ser hackeado e você não vai conseguir ter acesso, a não ser que você vá fisicamente e resete esse roteador. Então a primeira dica é você realmente botar um usuário e senha na sua RB sem ser o usuário e senha padrão. Tá? A outra coisa que você precisa fazer é atualizar a sua RB. Esse aqui realmente é importantíssimo. Existem várias maneiras de você atualizar a sua RB, eu vou botar aqui na descrição um vídeo que eu já fiz sobre isso, mais amplo, buscando as várias formas que você pode atualizar para você entender mais as categorias que existem. Mas a forma mais prática é você vir aqui em System Packages, clicar nessa opção Check for Updates e aqui você vai ver alguns canais, né, algumas categorias de atualizações que a Microtik tem. Eu aconselho você a configurar Bug Fix Only, né, que é a versão mais nova, e você pega a versão mais nova, nesse caso atualmente está na 6.40.8, que inclusive corrigiu uma vulnerabilidade muito importante no inbox, né, que dava acesso ao seu inbox sem a pessoa ter que saber nenhum usuário e senha. Então, realmente importantíssimo você atualizar para a versão 6.40.8. E a versão Bug Fix Only, ela traz os bugs, né, que são conhecidos pela Microtik corrigidos aqui nessa versão. Tem a versão Current, né, que tem novas funcionalidades, também tem os bugs corrigidos, porém novas funcionalidades, e novas funcionalidades podem trazer novos bugs, né? Então é aqui um meio termo. E tem a Release Candidate, que é a versão de testes da Microtik, que não deve ser colocada em produção, apenas em laboratório, para você ir testando as mais novas funcionalidades que eles estão ainda fazendo em bancada. Então aqui você vê que pela versão Release Candidate, você vê que eles estão caindo realmente pesado na questão de segurança, tá? Mas por padrão, você pode botar aqui na Bug Fix Only, e aí você pode clicar tanto em Download para você baixar para o seu Microtik, quanto Download Install. Se você clicar em Download Install, ele já reinicia e já instala essa versão para você, e aí você já fica em relação à atualização protegido. É importantíssimo que você atualize a sua RB. Então a segunda dica é você atualizar a sua RB. A terceira é você vir aqui em IP Services e restringir acesso à sua RB. Então você vai fazer o quê? Aqui tem as portas de gerência do seu Microtik. Então aqui você desabilita o que você não for usar, né, para você se proteger, e as portas que você for usar, você restringe para os IPs permitidos. O que isso quer dizer? Por exemplo, aqui no meu Microtik, aqui é o meu Microtik residencial, eu só uso aqui dentro da minha rede, o serviço de API eu não vou usar. A API é um protocolo usado para um sistema se comunicar com outro. Normalmente, nessas redes que a gente tem, um radius, né, que se comunica com o nosso Microtik usa
o protocolo API. Então, se por acaso eu tenho um Radius na minha rede, que ele se comunica com o meu MikroTik, eu posso clicar nesse serviço de API, em vez de desabilitar ele por completo, eu apenas boto aqui em Available From o IP desse Radius. Então, por exemplo, esse serviço API, na porta 8728, só vai ficar disponível do IP, vou botar um IP aleatório aqui, por exemplo, 200.200.205, né, ou 206, por exemplo, se esse for o IP do meu Radius. E aí eu boto aqui, e esse serviço vai ficar ativo apenas para esse IP. Se eu quiser botar essa faixa toda, posso botar a faixa aqui, por exemplo, 0/24, posso adicionar mais IPs aqui, se eu quiser, né? Posso ir na setinha aqui, eu adiciono vários. Se eu quiser, eu tenho a possibilidade de alterar a porta também, né? E aí você vai ter que alterar no serviço Radius e aqui também, para eles poderem conversar entre si, é uma possibilidade. Apesar de que se você restringir pelo IP, já tá bom, já tá bacana. No meu caso aqui, como eu não uso, eu vou desativar, API SSL também seria uma versão segura, eu vou desativar, FTP, que seria um servidor de arquivos, eu não vou usar para minha RB. O SSH e o Telnet é engraçado porque tanto o SSH quanto o Telnet são maneiras de você acessar o seu MikroTik através da linha de comando, né? Uma gerência aí através de linha de comando. Se você vai usar a linha de comando, por padrão você deve usar o SSH, porque o Telnet é uma versão fraca do SSH. O Telnet ele passa o usuário e senha em texto claro, então você pode snifar aí e saber rapidamente qual é o usuário e senha. Então o Telnet você sempre deixa desativado, se você precisar usar, você usa o SSH. No caso, como eu mesmo não preciso, eu desabilito o SSH junto. O Inbox eu uso, então eu vou deixar ele aqui, é o único que eu uso. www para eu acessar via web eu não uso, SSL na porta 443 segura também não uso, então eu vou desabilitar esses dois. E o único que eu uso aqui no caso é o Inbox. E eu vou fazer o quê? Em vez de só deixar ele habilitado, eu vou restringir a minha faixa interna. Eu só entro nele internamente. A minha faixa interna aqui é 10.000/24, então eu vou deixar essa faixa aqui. Dessa maneira eu desabilito todos os serviços, então fico protegido. Tá? Lembrando que tem vulnerabilidades que acessam a sua porta web, www, tem vulnerabilidades que vão acessar FTP, SSH, Telnet, API. Se isso aqui ficar ativo, vai ter bots na internet que vão tentar acessar o seu MikroTik e hackear o seu MikroTik. Então, por padrão, desabilita o que você não for usar para não ficar tendo tentativa de acesso e alguém tentar e conseguir entrar na sua RB. Nesse caso do Inbox, por exemplo, vou mostrar aqui, eu estou liberando só a minha rede interna, mas se por acaso eu precisar acessar externamente o meu MikroTik, eu posso fazer o seguinte, eu posso botar a faixa aqui, a faixa que eu dou para um usuário que conecta via VPN no meu MikroTik. Então, eu já fiz um vídeo recentemente sobre VPN, eu vou linkar ele aqui também. Se a faixa que eu botei para minha VPN, vamos supor que é a 10.80.80.0/24, eu posso botar essa faixa aqui também. Nesse momento, eu faço uma dupla segurança, porque eu só vou deixar conectar no meu inbox, nesse caso aqui específico, quem já estiver conectado na minha VPN. E aí sim eu dou acesso ao meu inbox. Então, de fora da rede, eu já vou conseguir acessar a minha rede também. Eu só preciso me conectar numa VPN, e aí eu já vou precisar saber o usuário e senha da VPN, e aí para se conectar na minha rede, uma vez conectado na VPN, eu vou ganhar essa faixa de IP que eu já defini, e aí vou conseguir entrar, por exemplo, no meu inbox. Essas 3 dicas são essenciais para você ter um mínimo de segurança no seu MikroTik e se proteger contra a maioria das vulnerabilidades que estão tendo aí recentemente. Claro, existem várias outras maneiras de segurança. Você pode criar também um firewall mais sofisticado, mas aqui é muito simples e muito prático de você fazer, eficiente e útil, inclusive. Tem vulnerabilidades em outras aplicações, tem vulnerabilidade no PVPoE, no hotspot, em wireless, em vários outros cantos, né? Mas aqui é justamente focado nessas vulnerabilidades que estão ocorrendo de usuários, hackers, entrarem no seu MikroTik e tem alguns muito comuns, por exemplo, que mudam o nome do seu roteador para hacked, né, hacked, e aí realmente você perde acesso, não consegue logar mais no roteador e aí tem que ir fisicamente para reiniciar. Eu digo que se você não tiver isso, se você não tiver essas 3 configurações, é a mesma coisa que você está rodando em um carro sem um cinto de segurança ou sem um airbag. O que vai acontecer? Pode ser que não aconteça nada. É a mesma coisa se você estiver num carro, você faz uma viagem, às vezes você está sem cinto, sem airbag e não acontece nada. Vai tudo ok, não tem problema, ninguém te invade, nem você não tem nenhum acidente, tá tranquilo. Agora, se por acaso você sofrer algum acidente e você está sem o cinto de segurança, você está sem airbag, realmente você vai ter um dano extraordinário. Aqui no seu MikroTik é a mesma coisa. Pode ser que o seu MikroTik esteja exposto na internet, mas ninguém tente acessar. Até aí tudo bem. Agora, na hora que alguém acessar, na hora que realmente alguém hackear o seu MikroTik, e aí você perder acesso, você não conseguir entrar, for um MikroTik muito importante, passando muito tráfego, você vai ter que ir lá resetar, às vezes você não tem backup,
aí realmente você vai ter uma dor de cabeça enorme e aí você vai sentir falta de ter feito essa configuração. Pessoal, muito obrigado. Se você viu o vídeo até aqui, me segue nas redes sociais, está tendo vídeo todo dia agora. Então, se você está no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Está vendo esse vídeo no Facebook? Curte a página do Facebook, marca um amigo aqui também para poder botar essas configurações na rede dele. E também me segue no Instagram para você saber de todas as novidades, @WissamCamel. E a gente se vê amanhã.